Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimo Padre Antônio, Diácono Otávio, queridas irmãs, caríssimo povo de Deus, hoje a igreja celebra essa quarta-feira da 23ª semana do Tempo Comum, e nós temos dois textos muito importantes para a nossa leitura, que é a primeira leitura, a carta aos Colossenses, e também o texto do Evangelho de hoje, capítulo 6 de São Lucas, ali nos versículos de 20 a 26. O foco do Evangelho de São Lucas, ele de fato são as bem-aventuranças de Lucas que a gente fala, porém essas bem-aventuranças, elas são diferentes das bem-aventuranças que nós encontramos lá em Mateus, né? Você tem, os dois textos apresentam essas bem-aventuranças, só que lá em Mateus a gente tem as bem-aventuranças como um discurso mais longo, diferente do discurso de Lucas, que é um discurso mais curto, né? O discurso das bem-aventuranças aqui. Então, a nossa leitura das bem-aventuranças, ela precisa ser baseada em Lucas, num contraponto. Primeiro, ele fala, bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino dos céus, e aí ele tem um ai de vós sobre isso, que é o mas ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. E aqui, às vezes, a gente pode até cair, né, digamos, e dizer que o problema todinho está no ter. Mas só que o problema de verdade não está em ter alguma coisa ou em possuir alguma coisa, mas no que a gente faz com aquilo. E é por isso que aquela frase que diz, é melhor ser do que ter, se aplica perfeitamente no texto do Evangelho de hoje. Então, nós podemos ser muitas coisas, ser humildes, sermos honestos, nos afastarmos daquelas coisas que a carta aos Colossenses fala hoje, imoralidades, pureza, devassidão. Então, nós precisamos olhar para o texto de hoje e enxergar que para que nós sejamos os pobres bem-aventurados, nós precisamos nos desapegar do superficial e adentrar na profundidade. E aqui que está o grande fio da meada, podemos assim dizer, da vida em Cristo. A vida em Cristo, caríssimos irmãos e irmãs, ela exige de nós desapego das realidades terrenas e profundo apego às realidades celestiais. Só que, atualmente, a nossa cultura, né, a cultura moderna ou contemporânea, podemos assim dizer, ela está muito mais focada justamente na aparência. Né? Você olha, por exemplo, tem gente que não perde um dia de academia, mas não vai para a missa todo domingo. Então a gente percebe que a fidelidade das pessoas, ela está muito mais voltada para a aparência do que para a essência. E claro, não estou criticando quem vai para a academia todo dia, né? Você tem que ir mesmo. Isso não é o problema. O problema está justamente em que eu, em detrimento de outras coisas, prefiro fazer isso. Porque tem gente que diz, o mesmo horário da missa é o meu horário de treinar, então eu não vou para a missa, eu vou treinar. Entender? Então não é esse o problema. O problema está que eu estou colocando outras coisas aparentes em prioridade da minha vida. Então, por exemplo, na igreja mesmo nós temos muitas pessoas que vivem de aparência. Quando a gente reza o texto para mostrar para os outros, quando ao invés de fazer o certo, ou de fazer aquilo que a gente acredita que vai ser o bem para a comunidade, ou para a nossa paróquia, etc., mas a gente deixa de fazer porque o que os outros vão pensar. Então a gente está muito mais preocupado com a nossa aparência, com o que vão dizer, com o que dizem, com o que falam, com o que... Entender? Do que com a própria essência do Evangelho. E aí a palavra de Deus hoje, ela é dura, porque ela diz assim, bem-aventurados vós quando vos perseguirem, vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Então a gente está tão preocupado com a aparência, com o que os outros dizem, com o que os outros pensam, que a gente acaba não sendo aqueles que o mundo nos odeia. E é muito importante isso, viu? Porque o mundo tende a não gostar dos cristãos. A realidade mundana, ela tende a rechaçar a realidade de Cristo, dos cristãos.
Por que ela tende a fazer isso? Porque o cristianismo exige de nós muita coisa. E é tudo o contrário do que a realidade mundana não quer. Se temos, por exemplo, os 3 conselhos evangélicos que são professados pelos religiosos: pobreza, castidade e obediência. Pobreza. Qual é o coach por aí que você vai ver com vídeo no YouTube, no TikTok, no Instagram, que vai te incentivar a ser desapegado de bens materiais? Me diga, qual é que tem algum aí? Não tem. A única pessoa que a gente vê aí que prega desapego a bens materiais não é coach, muito menos influenciador. Ele só é muito famoso justamente por causa disso. O Frei Gilson, né? Mas assim, no geral, você não enxerga. Esse pessoal mesmo aí da realidade, que vem de curso, que faz... Você não vê eles falando isso. Pobreza está totalmente contra a maré da realidade mundana. Segundo o conselho evangélico, castidade. Me diga, quem é que prega a castidade na internet? Só os cristãos mesmo, porque os outros não pregam não. E mais, prega o pior, porque ainda prega infidelidade, a traição, essas coisas, né? Você pode, não namore com ninguém, seja desapegado. Aí utilizam-se um termo agora chamado não seja emocionado. Sabe o que é uma pessoa emocionada? É uma pessoa que se apaixona com facilidade, que ama com facilidade, que se entrega com facilidade. Não pode mais ser desse jeito. Você não pode mais se apaixonar com facilidade, você tem que ser ruim, né? Tem que maltratar a pessoa, tem que, né? Tem que fazer chorar nos pés, né? Igual aqueles negócios lá de coisa do ver o peso. E aí, caríssimos, a gente tem vivido totalmente o contrário disso, a realidade mundana, né? Depois, o outro conselho evangélico, obediência. Quem é que prega obediência? Né? Cada vez mais cedo as crianças aprendem a ser desobedientes aos pais. Antigamente, demorava mais a começar a desobedecer, né? Agora não. Começou a falar, já começa a desobedecer. Desmentir, né? Ixi, minha gente, quando a gente era criança, né, eu não sou tão velho, tenho 31 anos, mas quando eu era criança, se eu passasse no meio de uma conversa dos adultos, podia ter certeza que depois que os outros fossem embora, eu tinha o meu guardado, né? Duvido se com vocês não era do mesmo jeito. Agora, hoje em dia o menino está lá no meio da conversa dos grandes, eles estão conversando, e se o pai ou a mãe contar uma mentira, ele ainda desmente na hora. Mentira, mãe, não foi isso que aconteceu, não. Morta de vergonha a mãe do menino, né? Por quê? Claro que a gente não tem que mentir, tá? Tem que falar sempre a verdade, para que isso também não precise acontecer. Mas o que eu quero dizer é que, às vezes, a gente está num lugar que é deslocado. Não é aquele o nosso lugar. E tudo isso por quê? Porque a gente não tem sido educado pela realidade, o mundo não vai nos educar para a obediência. E aí, caríssimos irmãos e irmãs, é aqui que está a grande questão. Porque o cristão obediente à palavra de Cristo, o cristão obediente àquilo que Deus nos indica, esse cristão, ele só tem um endereço certo: o céu. Não tem. Diz uma frase de um grande pensador: quem obedece não erra. Quem obedece não erra. E se ele errar? Ele errou obedecendo, porque quem obedece não erra nunca. Se eu acertar sozinho, eu errei. Mas se eu errar obedecendo todo mundo, pronto, eu acertei. É muito simples, mas muito difícil. E aí a gente tem esses 3 pontos, né, como citação de exemplo aqui, justamente sobre essa questão do ser perseguido, odiado, expulso, insultado, amaldiçoado, por causa do Filho do Homem. Até porque, caríssimos irmãos e irmãs, ninguém opta por viver uma vida desapegada de bens, com a pobreza, com a castidade, com a obediência, se não for por causa de Jesus Cristo. Porque ninguém vai viver isso. Quem é que vai... não, vou viver só porque faz bem para a saúde. Não. Você faz isso porque você ama Jesus. Você faz isso porque você tem Ele como Senhor. É por esse motivo. E é por esse motivo que nós mudamos toda a nossa vida. Basta a gente olhar, a gente tem que começar a olhar, às vezes, né, para o que a gente vivia antes.
Porque de lá de onde a gente saiu, muitas das vezes a gente não quer voltar mais, porque Deus nos transformou e mudou a nossa vida. E quando Deus transforma e muda a nossa vida, nós nos tornamos os bem-aventurados dele. E nós precisamos ser os bem-aventurados. Todos nós. Santa Clara, ela fala isso, né? Santa Clara de Assis. Nunca perca de vista o seu ponto de partida, porque foi de lá que você saiu. Como você está hoje, comparado àquele dia? E aí, caríssimos irmãos e irmãs, além das bem-aventuranças, como eu falei logo no começo, tem alguns ais, né? No texto do Evangelho, quando tem esse ai, significa sempre que é um contraponto de peso. E este contraponto de peso ele é muito importante para que a gente entenda que nós não podemos fazer isso. E ele diz assim, ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. O que são esses ricos aqui? São aquelas pessoas que colocam tudo como prioridade, menos o Senhor. Colocam todas as coisas como riqueza, como prioridade, menos Deus. Deus passa a ser o último plano da vida. Né? Então, assim, para quem não sabe, olha, simbolicamente na igreja, nós temos um dia na semana, que ele é o último, mas ele também é o primeiro. Nós chamamos ele de 8º dia. Você sabe qual é esse dia? É o domingo. O domingo, ele é chamado de 8º dia, mas também ele é chamado de 1º dia, porque ele é o 1º dia da semana. Porque para Deus nós damos o nosso melhor, o nosso começo, e para Deus nós também damos o nosso fim, o nosso tudo, o nosso último. Porque Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. E a tradição da igreja faz com que nós até falemos, de hoje é 8 dias. O que é de hoje a 8 dias? É o 7º dia, né? Hoje, você vai contando, 1, 2, 3, dá 7 dias, só que a gente chama de hoje a 8 dias, que dá o mesmo dia de hoje daqui a 8 dias. Contando com hoje, dá 8 dias, né? Claro. Por quê? Porque é o primeiro e o último dia. E aqui, caríssimos irmãos e irmãs, nós olhamos que nós não podemos ser aqueles que colocam Deus como secundário, que aí sim nós seremos os ricos do Evangelho. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. O que é esse ter fartura? O que é esse ser exagerado nas coisas? Será que a gente tem que viver assim, em desperdício? Sabe? Eu já contei, não sei se eu contei aqui em alguma missa que eu celebrei, mas eu falei uma vez que, certa vez eu fui para um aniversário e eu achei muito interessante a atitude de um casal lá, que eles estavam comemorando o aniversário. Eles fizeram a festa, né, e lá na cozinha, além da comida, né, que estava sendo servida, tinham diversas quentinhas, marmitinhas, né, preparadas. E aquelas marmitas, elas foram todas colocadas com alimentos. Quando terminou a festa, estes saíram nas ruas para distribuírem comida, para não estragarem nada. Não estragaram, eles distribuíram todo o alimento. Para os que foram convidados, para os que não foram convidados, que saíram. Você já viu quanta comida a gente às vezes estraga em aniversário? Quantas panelas de arroz com galinha? Quantas semanas a gente tem que passar comendo o Natal? 8 dias comendo peru, né? Peru refogado, peru com cebola, peru com tudo quanto é coisa, né? Quem come peru, quem não come peru come frango, Chester, né? Mas você passa a semana todo dia comendo a mesma coisa, justamente por isso. Mas assim, ok, que aqui a gente reaproveitou. Mas e com as outras coisas que às vezes estragam? E a gente às vezes não tem a capacidade de ajudar, de doar, sei lá, de fazer alguma coisa. Isso é muito importante a gente colocar na nossa consciência. E tem o outro, ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Né? A nossa alegria, caríssimos, ela não é uma alegria terrena. A gente pode até ser feliz em momentos aqui na Terra, porque é normal, né, isso acontecer. Mas a nossa principal felicidade está no céu. E é lá que está a nossa maior alegria. A gente pode dizer assim, eu sou muito feliz, eu posso garantir para você que eu sou muito feliz. Mas a minha maior alegria vai ser quando eu chegar no céu. Porque aí não vai ter mais nada. Não vai mais precisar ter que acordar cedo para correr, porque engordou, porque senão vai morrer de infarto. Né? Não vai mais precisar dessas coisas. Então lá no céu vai ser tudo muito bom, perfeito.
Então, quem é que não quer ir para o céu? Só um doido que não quer, né? Então, eu quero ir para o céu. Nós precisamos querer ir para o céu. Então, é lá que está a nossa maior alegria, é lá no céu. E, por fim, ele usa o último ai no versículo 26, quando ele diz: ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Quando está todo mundo só elogiando, duvida, tem alguma coisa estranha ali, tem alguma coisa errada, que precisa, não sei. Né? É claro que quem está do mesmo barco que a gente vai nos elogiar, quem concorda, quem quer que as coisas sejam assim, quem quer que o mundo seja melhor, mas geralmente o mundo não quer não. O mundo vai tacar ali o pau, como diz o pessoal, né? E a gente tem que estar preparado para isso, e isso deve nos alegrar. Eu gosto muito de uma passagem dos Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos apanharam. Não sei se vocês já ouviram isso. Eles são presos, e aí eles não cometeram crime nenhum, e aí lá eles pegam e apanham dos soldados romanos e tudo, e depois dizem: olha, podem ir embora porque vocês não têm o que fazer. E aí a palavra diz desse jeito assim: e eles saíram muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. Os primeiros cristãos entendiam muito bem isso, porque eles corriam para o martírio. Eles corriam para o sofrimento. É claro que a gente não precisa fazer isso, né? O sofrimento vem naturalmente. Mas não fuja dele. Enfrente, supere, melhore. Deus quer isso de cada um de nós. Aí sim, nós seremos os bem-aventurados. Bem, caríssimos irmãos e irmãs, se você foi batizado em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, então você é um discípulo do Senhor. E por ser um discípulo do Senhor, você é um eleito e um escolhido. Então assuma essa sua condição de pessoa eleita, de pessoa escolhida, porque o Senhor quer agir através da sua vida, mas principalmente nela, para o bem comum. Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.